Deus abençoe a todos. Hoje estamos aqui começando mais uma aula. Hoje o nosso tema é a verdadeira adoração. Nós vamos ter aqui alguns assuntos pertinentes ao que é adoração de verdade, né? Existe muito mito, existe muito pensamento, existe muito pragmatismo sobre aquilo que é verdadeira adoração. Mas nós vamos trabalhar isso de uma maneira coesa no dia de hoje. Nós vamos trabalhar aqui a adoração lá no início do Jardim do Éden. Essa adoração, ela veio através de um homem que havia pecado e havia deixado a sua comunhão com Deus. A Bíblia diz que Adão tinha tudo e Adão peca. E quando Adão peca, ele perde o direito da herança e do governo divino. Eu quero que você imagine um Adão que Deus deu poder para ele poder dar nome aos animais, governar sobre os animais. Como entender um Deus que diz: nomeie os animais, e ele entender que o macaco é macaco, o elefante tem que receber o nome de elefante, a girafa tem que receber o nome de girafa. Deus deu uma inteligência além para Adão. E isso é muito interessante. E o que Deus queria em contrapartida? Deus queria em contrapartida comunhão. A comunhão de Adão, ela era feita pela manhã, quando Adão, ou melhor, no cair da tarde, quando Adão olhava à sua volta e via que Deus descia para fazer ou para estabelecer diálogo com o homem. E o que isso tem a ver com a verdadeira adoração? No Novo Testamento, nós vamos trabalhar sobre a história de Jesus, uma mulher junto ao poço. E ele diz a ela assim, que aqueles que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Que uns adorem em Jerusalém, outros em Gerizim. Mas eu vou chegar no Novo Testamento. Antes, eu quero que você entenda o que é comunhão. Deus criou o homem para ter comunhão com o homem. Deus criou o homem para ter relacionamento com o homem. Chega um dia que Adão não consegue ter esse relacionamento com a sua mulher. E quando Adão perde esse relacionamento com a sua mulher, infelizmente, ela é seduzida pela serpente, que lhe induz a tocar na árvore do bem e do mal. Porque Deus havia dito: certamente, no dia que tocardes nesta árvore, morrereis. Morrereis. Eva vai, toca nessa árvore, e quando ela toca nessa árvore, o texto sagrado vai nos dizer que quando ela toca nessa árvore, os olhos dela se abrem e ela vê que está nu. E assim acontece com seu esposo. Os dois se escondem, procuram se esconder atrás
de uma moita, e quando ele se esconde atrás de uma moita, o texto sagrado vai nos dizer que esta mulher e este homem vão receber a visita de Deus no jardim. Deus vai dizer: aonde está Adão? Dentro do conhecimento judaico e da sabedoria judaica, Deus está dizendo: Adão, olha o ponto que você chegou. Eu não te criei para viver escondido atrás de moita. Eu te criei para governar. Diz o texto e a história que esse Adão agora, que ora vos falo, ele vai receber de Deus a visitação. Ele havia pego folha, coberta a tua vergonha, mas tem um problema. A folha seca, ela murcha, e amanhã ela não existe. Então Deus vai fazer o primeiro sacrifício. Deus sacrifica um animal, pega a pele daquele animal e cobre a vergonha de Adão e Eva. E aqui eles vão entender que a vergonha e o pecado, ele é propiciado através do sangue. Tudo bem até aqui? Através do sangue. Eles vão entender que através do sangue há remissão de pecados, eles estão sendo curados e eles agora estão numa nova categoria. Deus havia dito a eles que eles sairiam do jardim do Éden, e assim estabelecido foi. Mas eles entenderam que para ter comunhão com Deus e adoração seria através do sacrifício. Isso passa aos seus filhos, Caim e Abel. Caim e Abel vão entender que deveriam sacrificar para chamar a atenção de Deus. E quem não se lembra a história que Caim consegue achar ira no seu coração porque Deus havia se agradado da oferta do seu irmão e não dele. Ele procura uma maneira, mata o seu irmão no jardim do Éden, no jardim do Éden, não, perdão, nas Campinas. Matando o seu irmão agora, ele vem com aquela cara lavada cultuar o Senhor. E quando ele vem cultuar o Senhor, Deus pergunta para ele: aonde está o teu irmão? E ele diz: porventura sou eu cuidador do meu irmão? Preste bem atenção, ele havia ido sacrificar ao Senhor. Aqui, então, entende-se, no início do Novo Testamento, que uma das maneiras de adorar a Deus era através do sacrifício, tendo a propiciação, não remissão, dos pecados. Pois, segundo a história, todo ano eles deveriam assim estabelecer
no dia de Yom Kippur, o sacrifício dos seus pecados, levando um animal sem pecado, sem falha, para que esse animal pudesse ser o sacrifício e o perdão dos seus pecados. Ok? Então a nação de Israel vai entender algo muito simples. Há uma maneira de adorar a Deus. Subir ao templo. Antes de subir ao templo, nós podemos pegar a história de Abraão, que entende que uma maneira de adorar a Deus era levantar altar, e não só levantar altar, mas estabelecer sacrifício. Essa maneira de estabelecer sacrifício, ela faz com que a atenção de Deus se volte para ele. Veja bem que quando Deus pede o seu filho a ele vai pegar o seu único filho, vai subir o monte e vai sacrificar o seu único filho. Estabelecendo altar. Segue-se o entendimento. Vem de Abraão, Isaac, Jacó, José, Egito. No Egito, os hebreus continuam a fazer e a ter essa atitude de sacrificar para chamar a atenção de Deus. Uma maneira de adorar ao Senhor. Você pegaria e iria diante do sacerdote. O sacerdote cortaria o pescoço do animal, aspergiria sobre os 4 cantos da bacia do propiciatório, você colocaria sua mão sobre a cabeça do animal e aquilo que era pecado seu era levado sobre o animal. Olha que interessante. Pastor, o que tem a ver a verdadeira adoração com tudo isso? Não há como adorar se não houver mudança de conduta. E para Israel adorar era subir ao templo e sacrificar ao Senhor. Então o texto e a história vai nos dizer que quando Moisés, depois de 430 anos preso no Egito, ele vai dizer a Faraó, depois das 10 pragas, deixe esse povo sair daqui e ir sacrificar no meio do deserto. Deixe esse povo sair daqui e sacrificar no meio do deserto. Tudo bem até aqui? Ou melhor, ele diz,
Nós vamos adorar a Deus no meio do deserto. E adorar aqui a concepção é sacrifício. Pegar o meu pecado, transferir o animal e ter comunhão com Deus. E por que o senhor está dizendo tudo isso? Eu estou dizendo o que havia no Antigo Testamento na concepção de adoração, que é bem diferente do que pensamos hoje. O que é simplesmente adorar? Eu não entrei na aula em si ainda. Eu estou dando um pano de fundo para você entender. Porque Jesus vai dizer àquela mulher, vocês dizem que o lugar de adorar a Deus é no Monte Gerizim, ou lugar de sacrifício. Outros dizem que o lugar de adorar não é no Monte Gerizim. Outros dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém. Mas daí vai vir uma nova concepção de adoração estabelecida por Cristo. Então eu tenho que entender muito bem a concepção até aqui do que era adoração. Por isso que eu dei o pano de fundo desde Adão e vim trazendo para você entender. Todo judeu subia para adorar a Deus. E algo muito sério que talvez você não entenda é que quando vem as 10 tribos de Israel, quando é estabelecida as 10 tribos de Israel, e eles conquistam a terra prometida, a capital de Israel é Siló, pois a Arca da Aliança fica 430 anos em Siló. E o que era a Arca da Aliança? Vamos entender. Era um caixote de madeira de acácia, esculpido, aonde havia anjos aqui, com a asa voltada um ao outro, aonde Deus vinha com a sua fagulha e falava com o povo. Mas o que havia dentro daquele caixote? Porque eu estive em Jerusalém e perguntei para o guia. Eu disse para ele, não era mais fácil construir uma nova arca e se colocar no lugar? Ele falou para mim, pode até haver a arca, mas para haver uma verdadeira reverência e adoração àquilo que nós tínhamos ou temos como presença de Deus, que é a arca, precisa ter 3 elementos lá dentro. As tábuas da lei que foram quebradas, tudo bem? As tábuas da lei que foram quebradas, a vara de Arão que floresceu e o maná. O maná que estava dentro da arca. Maná que estava dentro da arca.
Então, eles tinham a presença de Deus. Primeiro, antes de se falar em Siló, antes de se falar em Gerizim ou Jerusalém, fala-se em Siló. O que acontece aqui? Os filhos de Eli não guardam com a mesma reverência a presença de Deus que deveria ser guardada, e agora, por não guardar com a devida reverência aquilo que deveria ser guardado, os filisteus vêm e tomam o símbolo máximo de presença de Deus, onde se poderia buscá-lo para adorá-lo e sacrificar diante dele, sinal de adoração. Sinal de adoração. O texto e a história vai nos dizer que agora a presença de Deus está perdida. Israel está meio desorientado, ao ponto deles pedirem um rei. Porque até aqui, a verdadeira adoração e o verdadeiro governo era teocrático, ou Deus governando todas as coisas. Tudo bem? Passa-se o tempo. Davi vai buscar a presença de Deus. E ele traz a arca de novo para o lugar de adoração. Olha que interessante. Já foi estabelecido agora o lugar de adoração. A história vai nos dizer que agora existe uma referência de onde se adorar a Deus. Só que com a morte de Davi, governo vem, governo vai. A Bíblia diz que o filho de Davi, por de nome Salomão, se torna, por excelência, rei de toda a nação de Israel. Com a morte dele, divide-se o reino, que era unificado, era uma só coisa, e divide-se em reino do norte e reino do sul. Eu tenho um país dividido, que é o mesmo país, com reis diferentes. Mas a arca da aliança, ou a presença de Deus, estava no reino do sul, estabelecido por Jerusalém. Durante o desequilíbrio desses reis, eu deixei até aqui algo guardado, durante o desequilíbrio desses reis e a falta de compromisso de cada um deles, o reino do norte, que era estabelecido por 10 tribos,
sendo que 2 tribos somente ficaram com Jerusalém, Judá e Benjamim. Israel fica com 10 tribos, tendo a sua capital por Samaria. E quando a Síria vem e toma o reino do norte, o texto vai nos dizer que Tiglag-Pileser III, ele conquista a região e agora ele vai tirar o povo do reino do norte. E o que ele vai estabelecer ali? Os samaritanos. O que ele faz? Ele pega quem é da terra, aqueles que são patriotas, leva embora, repovoa este povo com povo de outras nações. Por quê? Quem não é da terra não defende a terra. Tudo bem até aqui? Aí surge uma rixa entre a tribo ou o reino do sul, que é Jerusalém, Judá e Benjamim, tendo capital Jerusalém, com o reino do norte. Por quê? Porque o reino do norte agora é um povo miscigenado. E é por isso que vai nascer agora os samaritanos. Os samaritanos. Tudo bem? Tá difícil a aula, não? Difícil a aula, vocês me falam. Eu estou tentando situar vocês para vocês entenderem. Diego disse que tá ok. O texto que eu vou ler para vocês, em João capítulo 4. Samaria era no reino do norte, que havia 10 tribos, e tendo Samaria, e tendo Israel, que tendo por capital Samaria. E João capítulo 4 vai dizer, e foi uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que tinha dado a seu filho José. E ali estava junto à fonte de Jacó, Jesus, pois foi cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, era quase a hora sexta, e veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe, dá-me de beber. E disse ele, mulher samaritana, como tu me pedes de beber a mim, sendo tu mulher samaritana? Entendeu agora o que é o samaritano? Por que havia uma rixa? Por que ela diz, como sendo tu judeu, vem pedir para mim? Havia uma rixa da tribo do norte com a tribo do sul. E Jesus respondeu e disse, se tu conhecesse o dom de... peraí, volta lá. E disse-lhe a mulher samaritana, como tu, sendo judeus, pede de beber a mim, que sou a mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conhecesse o dom de Deus, e quem te diz, dai-me de beber,
eu te daria, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. Que monte é esse? De Samaria. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é Jerusalém o lugar de adorar? Disse-lhe Jesus à mulher: crê que vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vós, os que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele estava dizendo justamente que ele sabia o que era verdadeira adoração, que seria o sacrifício vicário dele. Mas a hora vem que aquele que é verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Vamos lá. Lembra que havia-se a necessidade de haver um sacrifício, colocar-se a mão sobre o animal, aspergir o sangue do animal, para que viesse remissão do pecado? Jesus vai dizer para ela: ah, mulher, se você soubesse quem te pede água para beber. Ah, se você soubesse quem está te pedindo água neste momento. Que interessante. Observemos que Deus busca adoradores que adorem espírito em verdade. Isso é um convite aos alunos para compreender que a adoração genuína é uma resposta ao amor de Deus revelado pelo meio do amor de Cristo Jesus que foi entregue. Então, peraí. Cheguei aonde eu queria. O que é culto? Culto é adoração. Culto é adoração. E que adoração é essa? Culto aqui está dizendo algo muito simples. Que importa que os que adorem o adorem em espírito. Então, culto aqui é corban, no original, no hebraico. E o que quer dizer corban? Entrega. É quando você vai no culto e se entrega de verdade. É quando você que está afastado entende uma aula como essa e diz: eu preciso voltar para a igreja e me entregar ao Senhor Jesus. Isso é muito importante para você. Porque fazendo isso, você não está negando o sacrifício de Cristo por amor à sua vida. Consegue entender? Sim ou não?
estou usando só algumas referências da revistinha, porque a gente está trabalhando a revista. Mas vocês notaram que eu uso muito mais do que a revista para trazer uma aula para vocês sobre o tema, a temática do texto. Amém? Eu achei aqui no... Deixa eu ver onde que eu achei. Aqui. Em português, a palavra adoração implica atribuir mérito ou valor. Mérito ou valor. Alguém, em suma, adorar a Deus, que significa essencialmente reconhecê-lo e render-se, exaltá-lo por tudo que ele é e ele faz. Eu ainda trabalho com o Corban. Por que eu trabalho com o Corban? Porque o Corban eu me entrego em adoração sem esperar nada em troca. Sem esperar uma retribuição. E adoro a Deus por aquilo que Ele é. E adoro Jesus pelo que Ele fez no Calvário por mim. Isso é muito importante. Adoração é um ato de rendição a Deus. O conceito fundamental da palavra adorar é proskuneo. No Novo Testamento, remete originalmente à noção de beijar, associado a um ato de dobrar o joelho e prostrar-se com o rosto em solo aos pés da pessoa a quem está submisso. Aquele ato daquela mulher que veio, beijou os pés de Jesus, enxugou com o cabelo e ali ela mostrou que o sinal de adoração dela era maior do que qualquer coisa. Então, hoje eu trouxe a vocês aqui rapidamente, minha aula ela é objetiva, rápida, e procuro ser o mais simples possível e temático para que você entenda ela. Que Deus abençoe a todos. Eu vou ficar aqui 2 minutos aqui com o pessoal da sala de aula aqui, perguntar se tem alguma dúvida. Tem alguma dúvida aí no YouTube? Tem alguma dúvida no... Hoje o João está aqui me ajudando. João de Deus. Não tem nenhuma dúvida. Aqui na escola nenhuma. Pode falar. No capítulo 4, versículo 5, ela já assume que é dada por José. Ou seja, essa teologia tá mentirosa, né? Com certeza. O que Jesus está dizendo aqui, tivesse 5 maridos e o que tem agora não é teu. Tivesse 5 maridos, Jesus está dizendo do ato físico, de uma necessidade humana. Uma necessidade física.
Por que ela está indo ao meio-dia e não de manhã para tirar água? Porque o certo seria pela manhã, onde a água não estava muito mexida. Ela descansou a noite toda. Só que por ela ser julgada pelos seus 5 casamentos que ela teve, os 5 maridos, e o que tem agora não é dela, ela vai procurar andar sozinha e ir ao meio-dia. E Jesus vai ter um encontro com ela. E vai fazer dela agora uma missionária. Ok? Ok, obrigado. Não, é porque eu já vi pregadores falando sobre isso, entendeu? E a teologia tem alguns defendem essa tese, mas é não por terra. Não, mas não tem base, não. Não tem base. Não tem base, nem base teológica para isso. Se ele não tem princípio teológico para ele estabelecer isso. Amém? Alguém mais? Você tá bom, pastor Sebastião? Uhum. Sim. Sim, sim. Sim. É textual, né? É algo assim. Não é algo que está fora do texto, não é algo que está fora do. Não tem um contexto fora. Está dentro do contexto daquilo que vai ser explicado pelo texto. Né? Então tá bom, meus amigos. Um beijo no coração de vocês. Tiago, pastor Sebastião. Deus abençoe todos vocês. Tudo que eu quero agora é que você se inscreva no canal, ative o sininho, esteja conosco, deixando o seu like e, quem sabe, compartilhando para mais pessoas, para que possam crescer conosco na graça e no conhecimento.